E aí, galera, já subiu o primeiro vídeo, certo? Vamos para o segundo agora. A gente vai mexer nas configurações do arquivo, no principal. Eu tenho aqui a minha página principal, essa, certo? Deixa eu fechar aqui o catador, onde eu posso fazer o cadastro, de um quanto do outro, incluindo a capacidade. Só que eu quero saber isso aqui, certo? Os 3 pontos que vão me interessar são exatamente esse e as telas de entrada, do sistema, ok? Deixa eu sair aqui para a gente ir para a tela inicial de um e a tela inicial do outro. Bom, se eu olhar aqui em cima, o arquivo que eu vou ter, na pasta coleta, catador, login, é a página de login, e dentro da pasta morador, o arquivo de login também. E aqui na principal é o meu arquivo index, index.php, ok? Como eu mostrei no primeiro vídeo, eu utilizei o framework Bootstrap, certo? Essas imagens aqui eu criei, essas duas aqui, esses ícones, eu peguei nesse site, o site Icon Archive, certo? Deixa eu mostrar aqui, com Archive completo, ele vai vir, pronto, aqui, o Icon Archive, certo? Você consegue baixar, eu baixei ela com resolução de 96 pixels e as coloquei dentro da pasta imagens, ok? Deixa eu exibir aqui grande. Pronto, esse aqui é o básico, certo? Aqui é a logo. Isso aqui é um background, esse arquivo aqui pode desprezar, eu não utilizei ele. E aqui os ícones que eu baixei lá pelo site, certo? Pode ver que ele tem 96 por 96 pixels. Pronto, é basicamente isso. Essa grid light, ela é um efeito que eu coloquei no meu background, certo? Que ele fica, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele fica pontilhado, ele fica repetindo o pontinho pela tela, certo? E vai preenchendo, então ele dá um efeito legal na página. Sem ela, por exemplo, deixa eu abrir aqui no arquivo index. Se eu tirar daqui, por exemplo, eu precisaria limpar o... é aqui, desculpa. Eu precisaria limpar o histórico para poder ele funcionar. Mas enfim. Ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro arquivo que eu tenho que configurar, certo, é para ele fazer a chamada do Bootstrap. Para ele fazer a chamada do Bootstrap, eu vou aqui nessa pasta. Eu estou utilizando o Aptana, config php, certo? Esses dois itens aqui, a URL site e a URL ADM, eles vão estar com o número IP, certo? No arquivo que vocês baixaram. Vocês vão modificar para localhost. E aqui em senha vai estar 123, vocês vão colocar vazio, ok? Você vai perceber ao longo das páginas que a gente vai estar abrindo que a gente tem essas chamadas aqui, ó, URL site, URL ADM, o nome, o autor, certo? Essa função ele vai fazendo as chamadas, certo? Tá vendo? De itens, e ele vai fazendo essa chamada dos arquivos de configuração, no caso Bootstrap, JavaScript, tudo, ok? Isso facilita porque você só precisa preencher uma linha e quando você for alterar, você vai lá no principal, altera e todas as páginas do site vão sofrer alteração automaticamente, Esse é uma das melhores, dos melhores benefícios do PHP para a parte front-end, ok? Bom, feito isso, o site já vai começar a ter uma carinha de Bootstrap.
Ok? Então a gente vai trabalhar basicamente em 3 páginas. Um é o index e as outras duas estão na pasta morador login e catador login. São as telas iniciais, certo? Ali é onde a gente vai precisar dar uma estilizada. Vamos começar aqui com o index, né? Eu tenho aqui, ó, as chamadas para o site, tá vendo? O arquivo que a gente preencheu lá. Ele está chamando o Bootstrap, ele está chamando o icon. Cadê o icon aqui? O icon, que é o favicon. É esse iconezinho aqui que vai aparecer, ó, no topo das páginas, tá vendo? Ele vem tudo configurado já. Bom, a gente vai trabalhar a partir do body, certo? O body, que é o corpo do documento, esse camarada aqui, ok? O Bootstrap ele tem algumas funções, algumas classes e que já vem pré-configurado, CSS com tudo, ok? Uma dessas classes aqui é o container, né? O container no Bootstrap, eu vou dar uma estilizada aqui. Isso aqui está sem a tag, está sem fechar. Eu vou estilizar ele aqui, ó. Style, background color red. Vou salvar, certo? Eu estou na index, né? Index essa página aqui. Opa. Pronto, preencheu, tá vendo? Esse daqui é um container, certo? Ele é uma área dentro do site e os outros elementos vão atuar dentro dela, né? É uma div que ele já vem pré-configurado, ok? E aí ele ocupa, eu acredito que ele deva ocupar aí 80% da tela, seja em qualquer tamanho. Vou diminuir aqui, ó. Aí quando ele chega numa tela, nas telas menores, ele já ocupa praticamente 100%, tá vendo? Existem dois tipos de container no Bootstrap, certo? Esse é o container normal e existe o container fluid. O container fluido, ele ocupa 100% da largura da tela. Você vai ver agora aqui, ó, quando ele está em red, a cor dele vermelha, aí ele vai, ó, estender para 100% da tela, certo? Você pode configurar no CSS o height, né, a altura dele, certo? E ele fica de qualquer altura. Se você quiser que o container ocupe 100% da tela de ponta a ponta, você vai colocar simplesmente, ó, essa classe nele, certo? Isso aqui é uma classe container, né? E você vai colocar container tracinho fluido, ok? Essa parte aí deu para entender legal, então vamos adiante, certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, certo? Segundo ponto agora são as rows, certo? Dentro de um container eu vou criar uma row, uma linha, ok? Eu vou colocar aquele estilo nela para a gente ver também. Style, background color. Vamos colocar um blue, né? O que é uma row? Certo? Ele é exatamente, ó, ele é semelhante a um container, ok? Só que ela também, ó, vai ocupar ali 80% da área. Deixa eu colocar o background color no container também, para a gente ver como ele ficaria, ambos. Só colocar aqui red, né? Tá vendo aí? Então essa ROM aqui, ó, ocupou 100% da tela, ok? Dentro do container, certo? Por que isso é importante no Bootstrap? Porque você consegue trabalhar os elementos de forma responsiva, certo? Se eu colocar aqui várias divs, pode ser que quando eu vá diminuindo, o tamanho da tela ele comece a atropelar um ao outro, certo? Dentro de uma ROM, eu vou começar a criar as divs, certo?
O Contain também ele tem essas classes aqui, olha, são as classes para as divs, certo? Ele tem basicamente 4 estilos. Ele tem a XS, deixa eu copiar aqui. XS é o comportamento dele em telas menores, certo? Eu vou dizer a ele aqui, ó, que ele ocupe 12. Ele tem no grid do Bootstrap ele pode ter até 12 colunas, certo? Se você olhar lá na documentação, ele pode ter 12 colunas. Então essas 12 colunas ela pode ser distribuída, uma de 9, uma de 3, uma de 6, outra de 6, 3 de 4, 4 de 3, 6 colunas de 2, certo? Então, eu vou dizer aqui que quando ele estiver numa tela pequena, ele ocupe toda a tela. Quando ele estiver numa tela small, no smartphone, certo? Ele vai ocupar, eu vou pedir a ele para ele ocupar 4. Certo? Quando ele estiver numa AMD, ele vai ocupar 6. E quando ele estiver numa LG, ele vai ocupar 12. O que é que isso basicamente significa? Numa tela small, ele vai ocupar toda a tela. Numa tela extra pequena, numa tela de tablet aqui, ele vai ocupar 4, o espaço de 4 colunas. Quando a tela for a tela de um aparelho, um notebook, uma tela MD, uma tela mediana, ele vai ocupar metade, 6 do grid. E quando ele tiver numa LG, que é a tela grande, ele vai ocupar, eu vou botar 12 não, vou botar 6 também. Ok? Vamos salvar isso. Lembrando que o efeito que a gente vai ver aqui vai ser na nossa imagem, tá bom? Vamos lá, eu estou utilizando aqui uma tela MD, ok? É o tamanho da minha tela. Ó, MD, eu pedi ele para ele ocupar metade, tá vendo? Se eu diminuir aqui, para dar o efeito de responsivo, ó, quando ele chega em certo tamanho, ele já vai ocupar agora, XS, ele vai ocupar 12, toda a tela. Se eu for aqui para o SM, ele vai descer para 4. Ele vai encolher um pouquinho. Olha, 4, tá vendo? 4, seria 4 mais 4, 12. Ok? Se eu for inspecionar aqui o elemento, eu vou perceber que eu vou ter um grid aqui de 4 pontos. Aqui, tá vendo aqui? Não vai caber um desse aqui, outro no meio e outro na ponta, certo? É assim que o Bootstrap ele funciona, ok? Então eu vou definir aqui que a tela mínima, o Bootstrap ele funciona mobile first, ele funciona, você deve começar a produzir nele primeiro para a plataforma mobile. Então eu vou trabalhar aqui com uma coluna SM 12, certo? Então a partir de small para baixo ou para cima ele vai sempre ocupar toda a região, certo? Eu defini no CSS aqui que essa imagem aqui, olha, o estilo dela, ela teria 0 de margem e alto. O que é que isso significa? Ela vai sempre estar posicionada no centro da tela, certo? Grave esse CSS aqui. Quando você quiser posicionar um elemento no centro da tela que está sozinho numa div, a margem é essa, 0 espaço alto. Outra classe também para a imagem aqui muito importante é a img-responsive, certo? Quando você joga essa classe numa imagem, que é aqui eu vou colocar o endereço, ela está dentro da pasta imagens, logo.png. Quando eu jogo essa classe nela, eu vou dizer ao Bootstrap que seja qual for o tamanho da tela, ele vai ter que redimensionar também a imagem proporcionalmente. O que isso significa? Que impacto vai causar na minha imagem? Vamos ver. Eu acho que eu salvei. Aqui no centro, ó, quando ele vai diminuindo, olha, ela também sofre uma diminuição. Vendo? Eu não corro o risco, por exemplo, de ela
de a minha imagem ela distorcer nem atravessar a tela. Ela vai estar sempre no meio, e se eu for encolhendo a minha viewport, né, o tamanho da minha tela, ela vai encolhendo também proporcionalmente, ok? Isso é uma classe de imagem responsive. Então, a cada ROM que eu criar, né, a cada linha que eu criar, eu posso ter um grid de 12 colunas, certo? Baseado nisso, que foi que eu fiz aqui, ó. Eu peguei, criei uma nova ROM, certo? Eu vou colocar aqui um estilo nela para a gente ver. Green. Vendo? Dentro do container, ó, você pode ver que ele já deu a margem de uma para outra. Eu tenho o que? O container no total, e dentro do container a primeira ROM, primeira linha, e a segunda linha, certo? E aqui eu comecei a criar as colunas. Então, olha, a minha coluna, eu estou dizendo, quando ele tiver uma tela menor, ele vai ocupar x12. Quando ele tiver numa tela média, ele vai ocupar também x12, certo? Ele vai ocupar 12, um espaço inteiro, né? Quando ele tiver numa média, ele vai ocupar metade, 6, certo? E eu dei também essa classe aqui dele, que é a PullWrite. Eu vou explicar essa classe para vocês. Vamos ver o comportamento dele aqui, certo? Isso significa, ó, quando eu tiver numa tela menor, ele vai ocupar 12, certo? Ele vai ocupar todo o grid e vai automaticamente jogar a amiguinha dela para baixo. Quando essa tela for de um tablet, a mesma coisa. Quando eu chegar numa tela, certo, média MD, automaticamente ele vai, ó, mudar ela para 6, certo? Deixa eu inspecionar novamente aqui. Vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui e a outra, tá vendo? Se eu diminuir mais aqui, ó. Olha, ele me deu uma aqui e a outra embaixo. Abrir novamente. Ops. Ele me deu, ó, uma, duas. Tá vendo aqui? Vou voltar para lá. Essa classe aqui, PullWrite, certo? O que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, o morador. Ele vai jogar, certo? A minha div para o lado direito, certo? Se eu tiver, por exemplo, um texto e colocar uma div junto dele, e eu quiser que minha div se posicione do lado direito ou do esquerdo, eu não preciso configurar no CSS isso. Eu jogo essa classe aqui com o Bootstrap PullWrite e ele vai automaticamente, eu jogou o morador para cá, para o lado direito. A mesma coisa eu fiz embaixo, certo? Com o catador pull left. Se eu não tivesse essas classes aqui, como ficaria? Vamos tirar elas aqui para a gente ver. Vou tirar um, vou tirar outro. Como é que os elementos ficariam posicionados? Trocou de lado, tá vendo? Percebeu? Trocaram de lado, ó. O catador veio para um lado, o morador veio para o outro. Certo? Se você achar que não tem problema, tá aí. Eu só fiz, ó, adicionar uma classe e ele jogou um para um lado e para o outro, né? Na minha intenção, no meu entendimento, eu achei que o catador viesse antes do morador, ok? Deixa eu tirar aqui as configurações, né? Já mostrei o que tinha que mostrar. Então é basicamente isso que vocês vão estar fazendo no trabalho de vocês, certo? Vocês só vão precisar modificar essas atribuições, ok? Deixa eu faltar aqui
Blue aqui. Configurações bem simples. Vocês não vão ter muito trabalho para fazer, certo? Vocês criam a logo, joga lá dentro da parte Image, baixa os ícones. Vocês podem baixar esse ou outro, certo? Eu tenho aqui, ó, os buttons. Eu já dei uma configurada nele também. Deixa eu mostrar a vocês. BTN Primary, certo? Esse aqui vai ficar azul. Se vocês derem uma olhada lá no W3 School também, vocês vão ver um bocado de lance de Bootstrap lá, certo? Tamanho também do botão, BTN Small, ele coloca um botão com um tamanho menor, certo? E o de baixo, BTN Success, ele vai sair verde. E a mesma classe, BTN Small, para ele ficar do mesmo tamanho, certo? Joguei um estilo nele também, ó, com o width de 30%, certo? 30%, juntando com 30%, eles vão ocupar ali 60% da tela, ok? E por que é interessante jogar esse width nele? Porque os botões, eles obedecem ao tamanho do que está escrito. Então, se eu não tivesse isso aqui, por exemplo, não desse estilizada nele, vamos ver como ele vai se comportar aqui. Pronto, tá vendo? O botão entrar tá com um tamanho e o cadastrar tá com outro, ok? Colocando esse estilo nele, eu faço com que ambos tenham o mesmo tamanho, certo? Ambos tenham, ó, tanto de cima quanto de baixo, tem o mesmo tamanho, independente do que está escrito dentro dele, ok? E por que eu coloquei em porcentagem, não em pixel? Porque em porcentagem, quando eu tiver uma diminuição de tela, ele vai estar sempre entendendo que dentro daquela tela o botão vai ter, dentro daquela div ele vai ter 30% do espaço. Então ele se torna responsivo também, ok? Bom, é somente até aqui, certo? O resto é com vocês aí, o sistema está funcional. Metam bronca, estilizem, dê o gosto de vocês, cria a tela de login, faça e desfaça, certo? Dá uma explorada também no site da W3 School, certo? Ou então na documentação do Bootstrap. Eu não sou bom em inglês, mas eu acho que dá para desenrolar, ok? Valeu, galera. Um abraço para todos e bom trabalho.